A paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no nosso salmo base, né? O salmo de número 139. Salmo de Davi. 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Pode sentar, por favor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus e através dos seus atributos nós estamos procurando descrever ou descobrir quem Ele é, ou quem Deus é. Eu fiz uma leitura, né, e eu preciso sempre voltar. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus o descreve de forma limitada, pois Deus, em sua plenitude, é completamente incompreensível para nós. Então, mesmo a gente estudando, ou passando esses dias aqui, falando sobre os atributos de Deus, é impossível conseguir compreendê-lo, porque nós só podemos entender Deus se Ele resolver se revelar a nós. E Ele não deve explicação alguma para nenhum de nós. Falamos qual a importância de estudar os atributos de Deus. Porque quando nós estudamos os atributos de Deus, nós somos auxiliados pela sua palavra revelada, né? A palavra de Deus, ela é revelada. Ela nos auxilia na compreensão da sua natureza infinita. Ou seja, nós conseguimos compreender um pouco sobre quem é Deus na sua natureza, em relação a tudo que existe. E descobrimos então que Ele é autoexistente. Falamos sobre isso, que Ele é um ser independente, não depende de nós para viver, nós dependemos dEle. Basta que Ele diga que chegou o nosso dia, chegou e ponto final. E que Ele também é infinitamente exaltado sobre a natureza, e que não sofre nenhum tipo de limitação pela natureza, a natureza estou dizendo aqui nós.
E esse aspecto nós chamamos dentro da teologia de transcendência de Deus. Por que, estou só recapitulando, por que nós precisamos conhecer quem é Deus? Por que nós precisamos saber a natureza de Deus? Para não cometermos erros gravíssimos acusando Deus de maneira injusta, porque sempre a culpa é nossa, nunca de Deus. Nunca de Deus. Porque Deus é perfeito na sua forma e na sua criação. Tudo que Ele fez é bom. Na verdade, quando Ele termina a criação, Ele viu que tudo era muito, né? Era muito bom. Então, tudo que Deus fez é muito bom. Alguém certa vez falou, mas então Deus criou o mal. Se Deus criou tudo? Não, o mal é exatamente onde Deus não... A ausência de Deus é a presença do mal. A ausência de Deus é a presença do mal. Então, quer dizer, onde Deus não está, o mal está. O mal reina. Por que o mal reina? O mal reina porque Deus não está ali. Não porque Deus criou aquela situação de mal, mas é porque é a inexistência dele. Não sei se vocês se lembram, mas quando perguntaram, né, infelizmente as igrejas há muitas igrejas, né, não podemos falar de forma exaustiva, mas apenas de forma exemplar, né, como um exemplo, algumas igrejas, por exemplo, da Europa ou dos Estados Unidos, saíram da presença de Deus, deixaram Deus. E certa vez perguntaram, né, na América, lá para a filha daquele grande evangelista Billy Graham, onde estava Deus no 11 de setembro de 2001, quando os aviões chocaram nas Torres Gêmeas e mataram lá mais de 5.000 pessoas. Aí ela respondeu, ela leu uma carta, né? Ela falou, Deus estava exatamente onde vocês o colocaram. Vocês tiraram Deus da escola, as crianças não podiam mais ler a Bíblia na escola, não podiam mais falar sobre Deus na escola. Deus foi retirado de todo, e foi falando, quando por fim ela disse assim que, inclusive da igreja. Foi retirando Deus, retirando até que o mal tomou conta. Então, quando Deus é retirado da minha vida, o profeta disse assim, do que se queixa o homem? Ou do que você se queixa, ó homem? Se queixe dos seus próprios pecados, e nunca de Deus. Então, para não haver esse tipo de erro, de interpretação dos atributos de Deus, né, porque aí eu questiono a bondade de Deus, é um atributo dele, a bondade, então eu preciso estudar sim os atributos de Deus. E aí a gente pode priorizar alguns atributos de Deus sobre os outros, né? Porém, sobre isso, a verdadeira doutrina bíblica é a de que Deus é todo amor e todo justiça. Deus é justo e amoroso. Deus não é justiceiro. Deus é justo. E quando nós olhamos para a justiça de Deus, a base do trono da justiça de Deus é Jesus. Então, como que eu fico assim, sabe, quando eu paro para pensar um pouco sobre essa questão, como que Deus permitiu o apóstolo Paulo chamar os irmãos de Corinto de santos, né? Os santificados em Cristo. É justamente porque, de uma forma posicional, eles estavam em Cristo. Então hoje, o que nos trouxe aqui não foi a nossa própria justiça, porque eu não merecia estar aqui. Você não merecia estar aí. Mas acontece que, através da justiça, a justiça de Deus aplicada em Jesus, na cruz do Calvário, que fez com que os nossos pecados fossem lançados sobre Ele, por isso que chegou um ponto em que Ele disse assim, Pai, por que me desamparaste? Ou seja, dá essa impressão, né, que essa frase pode ser entendida, parafraseando, por que o Senhor me deixou sozinho e virou as costas para mim? Porque Deus, Ele é todo santo.
E naquele momento, os meus pecados, os pecados do passado, do presente e do futuro, estavam sobre Jesus. E então, hoje, quando Deus olha para mim, olha para você, a sua justiça é aplicada em nós através de Jesus, do sangue de Jesus. E o miserável Celso, o miserável pecador agora, é visto por esse Deus que deveria me matar, sim. Ele tem todos os motivos para tirar a minha e a sua vida, para não deixar-nos vivos. Mas Ele não o faz, e Ele permite, às vezes, os irmãos podem perceber que pessoas que ficam, às vezes, desviadas anos da igreja, ou afastadas, porque hoje é o grupo dos desigrejados, pessoas que deixam de ir à igreja, elas não caem para o mundo, tal, mas elas não querem mais igreja. E Deus, a misericórdia dele, às vezes vai se estendendo de tal maneira, dando um tempo para aquela pessoa. E eu já vi casos de pessoas retornarem para a casa de Deus, ou retornarem para Deus, e Deus recolher. Porque sabe que, se deixar, vai desviar de novo. Então, quando nós olhamos para os atributos de Deus, nós olhamos que esses atributos, eles se complementam, ao invés de se excluírem mutuamente. O amor e a justiça. E aí nós falamos sobre a vida, nós servimos um Deus vivo, por isso que nós estamos aqui. Nós servimos a um Deus que é Espírito, que Deus, sendo Espírito, ele não tem corpo, Ele é invisível, sem substância material, sem partes ou paixões físicas, que faz parte da nossa natureza limitada e temporal. Por isso nós ficamos, só que é assim, ó. Jesus se fez carne, a Bíblia diz, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Hebreus diz assim, que nós não temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus vem, nasce, sai da sua soberania, da sua grandeza, nasce de um ventre de uma mulher, passa por todos os tipos de tentações, todos os tipos de situações que nós passamos. Porém, como eu disse, Deus não pode ser separado da sua natureza. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. E portanto, como homem, passa aquilo que nós passamos. Então, e se em tudo ele foi tentado, tudo é tudo. Logo, esse Deus, que é Espírito, se faz carne e habita entre nós para mostrar para cada um de nós, através do seu exemplo, que a única maneira de vencermos tudo aquilo que nos cerca, nos tentando, é estando conectados na videira. Quando estava cantando aquele hino da cantora Ludmila Feber, falei, pastor Gessé, essa irmã já não está entre nós. E o quanto ela cantou esse hino, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E ela não parou de lutar. E ela lutou, vocês sabem que ela lutou ferozmente, aliás, ela lutou bravamente contra um câncer feroz, que por fim acabou levando-a. Mas a convicção, nos últimos vídeos que nós vimos ela gravando, já bem magra, a convicção que ela tinha é que ela tinha um espírito, e que esse espírito estava prestes a qualquer momento voltar a estar com Deus para sempre. Então a expectativa, quando nós falamos que Deus é espírito, é que Ele não é contido. Ele não é um ser material. Ele não tem partes. Falamos que ele tem personalidade. O que é personalidade? Ele tem autoconsciência e autodeterminação. Ele tem vontade, ele tem intelecto e ele tem sensibilidade. Deus
é único. Significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Então, quem está aqui conosco nessa noite é Deus. Através do Espírito Santo, há a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que quando nós vamos batizar alguém, a palavra, nós fazemos 3 perguntas para a pessoa. Nós falamos para ela sobre a palavra, nós falamos para ela sobre Jesus, e então depois que nós falamos, e se ela decide seguir, se ela promete seguir a Jesus enquanto ela viver, para o resto da sua vida, aí sim nós falamos para ela assim, com base na tua confissão de fé. Eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é único. Mas Deus também, e agora para hoje, Deus é autoexistente. Deus é o eu sou. Então esse também já foi. 6. Infinidade ou perfeição. É o atributo pelo qual Deus é isento de toda e qualquer limitação em seu ser e em seus atributos. A infinidade de Deus se contrasta com o mundo finito em sua relação tempo-espaço. Eu estou aqui agora e só posso estar aqui. Deus é infinito e perfeito. Abre aí a Bíblia. Eu vou pedir a ajuda do Ronan. Jó, capítulo 11, versículos 7 ao 10. Jó 11, 7 ao 10. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga... Volta, por favor. Volta ao 7, acho que você mudou a tradução, né? Isso, então, volta ao 7. Isso. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. E por último, se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Então Deus é infinito. Não se pode falar num Deus que ele tem começo, que ele tem meio e que ele tem fim. Ele é autoexistente. Por isso que a gente fala aquele texto, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e alguns introduzem o termo será eternamente. Não, na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a tradução correta é que Jesus é o mesmo é. Então nós poderíamos falar assim, foi ontem, é hoje e será. Não, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que isso significa? Que Jesus é. Na sua essência ele não deixa de ser, ele é infinito. É o mesmo que agiu, é o mesmo Deus que agiu com Abraão, é o mesmo Deus que agiu com Adão, é o mesmo Deus que agiu com Enoque, é o mesmo Deus que agiu com Jó, é o mesmo Deus que agiu com Judas, é o mesmo Deus que agiu com Paulo, é o Deus que age comigo. É o Deus que age agora. Eu mudo. Eu tenho oscilação de comportamento, você também tem. Tem dia que do nada você está desanimado. Você fala assim, meu Deus, eu estou num desânimo, eu não tenho ânimo para nada. Parece que os sonhos vão embora da nossa cabeça, da nossa mente. Os projetos que a gente tinha, a gente acorda e fala assim, parece que está cinza. Parece que o mundo ficou cinza para mim. O sol, por mais radiante que esteja, parece que... Sabe por quê? Porque assim, nós não podemos de fato estar todos os dias esticado a toda velocidade. Nós não podemos, porque não suportaríamos isso. Lembra das batidas do coração?
Um dia assim, um dia assim, um dia assim, um dia assim. E quando ficar assim é porque acabou. Mas Deus não. Deus, e aí, dentro dessa infinidade de Deus e da sua perfeição, nós encontramos o quê? A ilimitação de Deus em relação ao tempo e espaço. Então Deus está aqui, mas Deus está na minha casa. Deus está na sua casa. Deus está no hospital. E aí nós falamos sobre a eternidade de Deus dentro da infinidade. A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternamente. Deus é eterno. Abra aí Salmos 90 e o verso 2. Salmos de número 90 e o verso 2. Antes que os montes nascessem, ou antes que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Como que nós vamos entender? Às vezes a gente questiona Deus pela nossa vida, pelas coisas que acontecem ou pelas coisas que não acontecem. Porque se Deus quisesse, Ele nos tornaria perfeitos. Eu estava imaginando isso. Nós temos dentro da palavra de Deus os dons espirituais e o fruto do Espírito, que é o amor e as suas virtudes. Os dons Deus nos dá. Ele compartilha conosco um pouco de fé. Ele compartilha conosco um pouco do amor. Um pouco. Não é todo o amor. Porque eu não sei se você já fez uma oração. Eu não quero perder essa linha de raciocínio. Mas eu não sei se você já pediu para Deus colocar do amor dele no seu coração por alguém. Ou da compaixão dele por alguém. E ele te encher dessa compaixão. Você vai perceber, ou a gente começa a perceber que nós nos tornamos muito mais amorosos com relação às outras pessoas. Mas dentro da linha que eu estou dizendo, é que os dons, eles são doados, Deus nos dá. Agora, por que Deus não... Se Ele é eterno, e Ele é Deus de eternidade a eternidade, Ele não tem... Eu estou aqui limitando, né? Quando eu faço isso aqui eu estou limitando, mas é assim, é o eterno presente. Deus sabe o que vai acontecer comigo amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, ou o que não vai acontecer. E se Ele sabe, por que Ele não me torna hoje, por um ato assim, de imposição, falar assim, hoje, sabe por quê? Porque o fruto do Espírito, que é a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança, que é Gálatas 5 e 22, né? Tudo isso precisa ser conquistado. E aí vem a pergunta, para que ser conquistado então, meu Deus? Será que o Senhor não poderia me dar como os dons? É porque assim, o dom não tem nada a ver com o caráter. Você pode ouvir uma pessoa falando línguas estranhas, que é um dom do Espírito, e ao mesmo tempo ser briguenta. Agora, para que fruto do Espírito? O fruto é para nos relacionarmos uns com os outros. Para você me suportar ou conseguir conviver comigo. É por isso que o tempo vai passando e quanto mais nós vamos nos sujeitando a Deus, nós vamos aprendendo com Ele, mais perto da eternidade nós estamos chegando. E quando fica bom, quando fica no ponto, é hora de ir embora. Meu Deus, o fulano foi embora. Meu Deus, estava tão firme na igreja, como que era uma boa pessoa. Irmãos, Deus viu que era o momento e disse, está pronto. Colocou a casa em ordem, foi se arrumando, se ajeita daqui, se ajeita dali. Alguns começam até com umas conversas estranhas. E Deus está olhando pela sua visão eterna. E a nossa não é uma visão eterna.
A nossa visão é limitada e muito limitada. Nessa noite nós estamos conseguindo enxergar um pouquinho só, mas Deus olha e fala assim, não, ó, já deu. Inclusive esses salmos de número 90, se você, foi um salmo escrito por Moisés, salvo engano, né? É isso? Vai lá no Salmo 90 e coloca o verso, vamos para o verso 6 mais ou menos, ver se é isso mesmo. Volta 5, 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. O que é a vigília da noite? É assim, ó. Você já dormiu, que parece que você desmaiou. Fala assim, às vezes você está aqui, nossa, todo dia para mim está sendo assim. Eu durmo e eu deito e parece que eu deitei e já é hora de acordar. Como assim? Esse celular já está tocando, não é possível, você está de brincadeira comigo. Ia ser 3 horas da manhã, não é? Já são 6. E para Deus, 1000 anos é como se fosse essa vigília da noite. Esse tempinho aí de sono que já foi, que você fechou o olho, já acordou. Verso 5. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva, está falando sobre o homem, tá? São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Verso 8. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como o quê? Ronan, você pode mudar para a NVI? Só esse verso aqui, por favor. Não sei se dá muito trabalho aí, mas... Conto ligeiro, presta atenção na Almeida Revista e Corrigida. A NVI usa um outro termo, que os nossos dias vão-se como um... O que é um murmúrio? É aquilo que mal você percebe. Você até, não sei se você chama a atenção de alguém, ou você discutir, a pessoa sai murmurando, sai falando baixinho assim. Você fala assim, fala alto, o que você está murmurando aí? O que você está falando baixinho e reclamando? Né? Por que você está falando assim? Quer dizer, é aquilo que é imperceptível. Você só escuta que está resmungando. Fez contrariado. Não queria fazer. Não queria que você pediu para fazer a mistura. Difícil aquela hora, saiu reclamando. Não queria fazer. É um murmúrio. É quase imperceptível. O salmista está dizendo assim que nós, diante da eternidade de Deus, é como... A outra tradução diz que é como um conto ligeiro. O que diz a revista atualizada? Como um breve. Então, a nossa vida é como um breve pensamento. Aquele breve pensamento que você tem assim, de repente você se pega pensando, você fala assim, Deus, meu Deus, tem misericórdia. Ou então você tem um breve pensamento assim, você fala assim, pensou eu agora, fora dessa fábrica, ou fora desse lugar aqui, passeando lá na praia, lá não sei na onde. Um breve pensamento, passou pela minha cabeça, passou rapidinho assim. Inclusive tem hora que não passa nada, não é? Você está olhando, você já se pegou olhando assim para um negócio. A pessoa olha para que está perto de você, olha para você e fala assim, o que você está pensando? Fala assim, nada. Está um vácuo. A nossa vida diante da eternidade de Deus é como se fosse um conto ligeiro. O que é um conto ligeiro? Que passa muito rapidamente. Eu acho que isso fica mais claro se a gente abrir no Salmo 102. Não, desculpa, Salmos 93, verso 2. Salmos 93 e o verso de número 2. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. O Apocalipse 1 e 8. Eu sou Alfa e o Ômega,
diz o Senhor Deus, aquele que é, Deus é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nós temos poder, nós podemos fazer alguma coisa. Você pode andar, você pode comer, você pode pensar, você pode sentir sono, pode até dormir na igreja. Você tem um certo poder. O diabo também tem. Ele tem alguns poderes. Ele pode prejudicar a vida de alguém. Ele pode destruir um casamento, ele pode destruir um pastor, ele pode destruir uma família, ele pode destruir um jovem, ele pode fazer com que... Eu estou falando do termo destruir porque é João 10:10, né? Mas ele pode acabar levando um jovem ao suicídio, com pensamento suicida. Ele pode derrubar um homem, ele pode destruir um casamento, ele tem poder. Mas o único que tem todo o poder é Deus. Porque o diabo, ele é uma criatura. Deus não é criado, ou não foi criado. Anjos foram criados. E como um anjo criado, ele é um anjo agora caído. Né? Alguém olha para o outro e fala assim, você caiu do céu. Sai fora, porque só o capeta que caiu do céu. Você caiu do céu, nossa... O único que caiu de lá, não é, esse termo nós não usamos, né, irmãos? Mesmo por força de, né, só por expressão, não, de forma alguma. Ele cai como um ser que agora tem mais limitações ainda, mas como anjo, Hebreus diz que o anjo é superior ao homem, certo? Então ele tem superioridade em relação a nós, porque ele pode nos espiar, ele pode estar presente e muitas vezes não ser sentida a presença dele. Porque ele é um espírito. A única forma para acessar esse mundo aqui nosso que ele tem é incorporando em alguém, é tomando algum corpo. Mas a vantagem que ele tem é que ele pode se... Paulo fala de ardil. Ardil é como uma... O que a gente pode usar agora como ardiloso, que está na moda aqui, na moda que eu estou dizendo assim, uma má moda, é o escorpião. Está na cidade, né? Nós sabemos que tem alguns lugares que tem, né? Em casa apareceu. Mas você não percebe a presença dele, ele é ardiloso. Porque ele está escondido. Eu tirei o balde, o cesto de roupa, ele estava lá embaixo, ele já fez com o negócio assim, já para me pegar. Né? Quer dizer, vem. É ardil. É escondido. Então o diabo, a sua superioridade está em que ele consegue ser ardiloso. Ninguém vê ele entrando. Né? Eu vi ele lá em casa outro dia, e foi correndo lá me chamar e falou para mim assim, tem um escorpião lá dentro. Eu falei, mas por que você não ficou lá e me chamou de lá? Vai que ele some. Será que ele... Não, também não adianta falar baixinho, porque ele já, se tiver que sumir, já sumiu. Ainda bem, graças a Deus, que eu voltei lá, ele estava lá, marcando, bobo. Aí consegui pegar. Mas ele é ardiloso. Ele entra em lugares... E por isso que o diabo ele tem determinado poder, mas Deus acessa o lugar que ele quiser. Deus vai onde eu não consigo ir. Deus comanda o diabo. Deus manda. A última palavra não é a do homem. A última palavra não é a do chefe. A última palavra não é a do diabo. A última palavra é do Deus eterno, que é todo-poderoso. Que é o nosso Deus. A eternidade de Deus, olha que lindo isso aqui, ó. A eternidade de Deus não significa apenas duração prolongada, para frente e para trás. Parou aí? Mas sim que Deus transcende.
está além, acima, a todas as limitações temporais existentes em sucessões de tempo. Sabe por quê? Pega essa aqui, ó. Deus preenche o tempo. Vamos ler um texto. 2 de Pedro 3 e 8. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, isso significa que Deus não conta os dias como nós contamos os dias. Eu conto os dias no tempo cronos, ou no cronômetro, no tempo cronológico. O tempo de Deus não é contado como o nosso tempo. Alguém olhou uma vez para mim e falou assim: escuta, tal pessoa está doente? Aí eu falei assim: tá. Ele falou assim: louco, mas de novo? Eu falei assim: tá de novo. Prova? Louco, mas não passa nunca essa prova? Eu falei: porque aí a pessoa falou: porque uma hora eu estou doendo de uma coisa, uma hora eu estou doendo de outra coisa, outra hora outra coisa, outra coisa. Não passa nunca. Porque essa pessoa já estava impaciente com a prova. Olha só, não era nem dela a prova, né? Era a prova do outro, ou da outra, mas ele estava impaciente com a prova do outro. Imagine quando chegar a vez dele. Agora, Deus, a minha prova, eu penso assim, às vezes, a minha prova está 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Acho que a minha prova do momento é ficar sem carro, porque é ruim, irmão. É ruim. Você vai daqui ali, você já pensa 1 milhão de vezes, fala: meu Deus, tem que ir lá. Aí você vai no mercado buscar alguma coisa, aí a moça olha para você, você está levando várias coisas, ela olha para você e pergunta o quê? Tá de carro? Porque ela quer reforçar a sacolinha. Aí você vem. Por quanto tempo essas coisas podem acontecer na nossa vida? Agora imagine uma pessoa, eu conheci um pastor, que a sua filha estava em coma já há 10 anos. Em coma há 10 anos. Eu não sei se alguém aqui já viu casos parecidos. Mas olha uma provação para a família há 10 anos. Aí eu te pergunto hoje, faz quanto tempo a sua prova? Há quanto tempo que você está nessa prova? Talvez você nem me lembre quando eu entrei. Mas Deus sabe. E detalhe, Deus sabe exatamente o dia que ela vai terminar. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós falamos da eternidade de Deus, nós falamos de um Deus que preenche o tempo. Nossa vida se divide em passado, presente e futuro. Mas não há essa divisão na vida de Deus. Ele é o eterno eu sou. Deus é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência num único presente indivisível. Vamos ler um texto? Isaías 57 e 15. Isaías capítulo 57 e o versículo de número 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar. Aí você fala assim: mas Deus está tão longe assim. E eu vou usar um termo aqui: será que Deus gosta de me ver sofrendo? E fica lá no seu trono, me vendo nesse sofrimento, nessa ansiedade, nessas crises, nessas lutas, nessa provação? Será que Deus, olha lá, depois da vírgula: eu sou alto, sublime, habito na eternidade, meu nome é santo.
Eu habito num santo lugar, mas habito também com o contrito. Eu vou pedir para o Ronaldo dar para a NVI. NVI, isso. Mas habito também com... Continua contrito, Ronaldo, então revista atualizada. E a gente achar um termo mais fácil. Revista e atualizada. Isso. Mas habito também, contrito de novo, né? Com o contrito, o abatido de espírito. Com aquele que, sabe, não dá, não aguento mais. Eu estou pressionado. Eu não estou suportando. Eu estou espremido. Eu estou abatido de espírito. Deus habita com você. Deus está na festa. Mas Deus também está no velório. Deus está comigo nas minhas vitórias. Não é como um pai. O pai vê o filho, o que ele fala? Ele vê o filho ganhando, ele fala assim, meu filho, olha lá, aquele menino lá é meu. É meu filho. Mas Deus também nos vê nos momentos de derrota, porque aqui é a viva. Então vamos ler então. Assim diz o alto e sublime, que vive na eternidade, cujo nome é o Santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas vivo também com o humilde e com o arrependido. Para que ele faz isso? Que ele vive com o humilde, com o contrito, com o arrependido, né? Para quê? Para dar novas forças aos desanimados. Irmãos, há momentos, e a gente precisa perceber isso quando a gente fala sobre essa questão da eternidade de Deus, o eu sou, o eterno presente, é que há momentos em que nos sentimos tão desanimados que nada a não ser Deus pode nos animar novamente. Pode chegar qualquer pessoa e falar assim, ó, e tem gente que quer jogar o outro para cima, né, sei lá, num termo assim, fala assim, anima, ânimo. Mas, irmãos, a pessoa não tem ânimo. Mas a Bíblia diz que Deus habita com o humilde, com o contrito, com o arrependido. Eu dou novas forças aos desanimados. Dou coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa de seus pecados. Perdi, sabe de uma coisa? Tem gente que fala assim, ó, perdi a vontade de viver. Eu não tenho mais ânimo para nada. Sabe, há umas frases que você tem que prestar atenção quando a pessoa está com a ideação suicida, né? Eu quero sumir. Para mim tanto faz como fez, eu não estou nem aí mais. Para mim essa vida perdeu o sentido. Deus está vendo e ouvindo tudo. E só Ele pode fazer isso. Colocar de novo a coragem e a vontade de viver dentro de uma pessoa. Só Deus. Por isso que havia aquela discussão, né? Esses dias eu estava em casa pensando, né? Como nós sofremos na pandemia, não foi? Como nós, eu estou falando assim, nós de maneira geral, mas agora assim eu estou trazendo para nós pastores, como nós sofremos na pandemia. Tudo era incerto na igreja. Chegou o dia aqui de a gente mudar a Santa Ceia para segunda-feira, não sei se vocês se lembram. Fizemos a Santa Ceia numa segunda-feira. Eu recebi a notícia no começo do culto que não era, olha, fecha. Acabou de mudar e é para fechar. Mas como que eu vou fechar? Eu não tenho como. Já está todo mundo aqui. Não, espera aí, só um minutinho. Faz aí, termina, e a partir de hoje, e eu aqui,
olhando tudo, olhando para a igreja e falando, meu Deus do céu, sabendo que eu ia ter que dar a notícia para os irmãos no final da Santa Ceia. Irmãos, está fechado tudo de novo por tempo indeterminado. Imagine como que ficava o nosso coração recebendo essas notícias, às vezes no meio do culto. Então nós passamos. Você nem falou amém? Nós passamos, nós estamos aqui. E eu sei porque muitas vezes você não falou amém, porque muitos não passaram. E muitos depois disso, né, a discussão dos pastores é o que será a igreja pós-crise da pandemia? O que vai acontecer com a igreja depois da pandemia? A igreja, ela foi necessária antes, necessária durante, ela está sendo necessária agora. Porque é por ela que nós conseguimos vencer, irmãos. É pela presença desse Deus eterno que permitiu que isso passasse pela nossa vida como um vento. Que tempo difícil. Foi ou não foi? Que tempo difícil para cada um de nós. Mas passou. Passou e Deus não nos desamparou. E eu me apeguei a isso porque Deus nos deu coragem e vontade de viver. Porque só Ele, para ter dado a cada um de nós coragem e vontade de viver depois de tudo que nós passamos. E hoje nós estamos aqui. E até podemos cantar, que a gente via aquele pessoal, alguém entrando, dançando assim, cantando aquele hino, sobrevivi, te adorando, sobrevivi, sobrevivi. Nós sobrevivemos adorando o Deus eterno. Mesmo quando as coisas eram incertas. Eu quero só começar aqui, dentro da eternidade, a imensidão. A imensidão significa assim: a infinidade de Deus em relação ao espaço é denominada imensidão ou imensidade. Deus é imenso. Deus preenche tudo. Principalmente o seu coração. E o meu. Porque quando nós não encontramos respostas para as grandes dúvidas da nossa vida, Deus às vezes não chega e fala para a gente assim, ó, escuta, sabe por que eu recolhi o seu parente? Sabe por que eu fiz isso? Sabe por que eu permiti que isso acontecesse na sua vida? Foi porque... E ele não pega um caderno e fala assim para a gente assim, por que isso, por causa disso aqui? Mas ele não faz isso. Muitas vezes ele não vai explicar. Mas ele vai nos preencher. E aí você vai sentir o consolo e o alívio de Deus na sua vida. E você vai continuar sem entender. Mas a sua presença é a resposta. Eu quero terminar dentro da imensidão com uma frase que a gente sempre fala. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus por que determinada coisa. Já viu? Tem gente que fala assim, eu quero perguntar para Deus, por que o Senhor, por quê? Primeiro, que nós não vamos chegar lá com essa mente, com esse corpo. Seremos transformados. Seremos transformados. E quando a gente chegar lá, o céu é autoexplicativo. Não precisaremos perguntar nada, sabe por quê? Porque nós daremos de cara com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E a única coisa, quando a gente olhar aquele coral de anjos, os anciões, que jogam as suas coroas o tempo todo, santo, santo, e você entrar naquele lugar. E nós veremos a personagem principal, que nós procuramos servir a nossa vida e entregamos a Ele. E quando Ele entrar, ou na verdade, nos recepcionar, Ele vai dizer, não vai nem dar tempo de falar, fazer nenhuma pergunta, Ele vai falar assim, vinde, benditos de meu Pai, entra para o gozo que eu vos tenho preparado faz
tempo que eu estou preparando esse lugar para vocês. Pode entrar. Aí você não vai parar e falar assim, senhor, eu queria fazer só uma pergunta. Levantar a mão, você não vai fazer isso. Você não vai nem querer saber nada disso. Porque o céu é autoexplicativo. Amém? Vamos ficar em pé? Paramos na imensidão de Deus. O nosso Deus é um Deus grandão, né? Como as crianças cantam.